do Senhor, galera. Amém. Queridos, que alegria estarmos aqui. O coração está até quentinho de estarmos reunidos aqui, né? Parece estar frio, mas o coração está quentinho. A gente sente aquele calor aquecer por dentro. Reencontrar tanta gente que nós amamos, tanta gente que esteve conosco em todos os momentos. Reencontrar muitos que eram adolescentes, hoje estão tão grandes, não para de crescer. Nem o Caio para de crescer mais. O Caio não para jamais de crescer, mas isso é bom. E é bom também estar aqui trazendo uma comitiva aí com a gente, nos acompanhando, a galera dos Conectados da Alcateia também. É uma galera que Deus nos confiou ali na cidade de Rafar, a 140 quilômetros daqui. Cidade enorme, queridos. Tem 8.000 habitantes na cidade de Rafar. Ó, falaram ali 9, aumentou 1.000 esses dias. Mas Deus tem nos ensinado bastante ali. Eu tinha comentado com o Mateus, com o Juninho também, que o que nós fazemos ali é replicar o que nós aprendemos aqui. A DR ela é formadora, a DR ela ensina bastante. Então, o tempo que nós passamos aqui, aprendemos bastante. E lá nós temos replicado o que Deus nos ensinou aqui, tem sido bênção. Também converso bastante com o Juninho, a gente troca algumas mensagens, algumas figurinhas. Também tem conversado bastante com o Mizinha. Mizinha também tem nos mandado muitas sugestões, mas essa de correr eu pulo, irmãos. Essa não vai dar para mim, não. Eu vou usar a desculpa do joelho, eu vou falar que o joelho já não aguenta mais. Mas vai na fé que Deus é com vocês, amém? Eu peço que abram vossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 1. Enquanto os irmãos localizam, eu falo que esses 140 quilômetros ficaram pertinho, irmãos. Eu vim para cá toda semana. Uma vez na semana eu estou aqui no Alphaville. A empresa que eu trabalho, ela continua aqui. Então, vindo e voltando uma vez na semana assim, ficou pertinho. Então, não se preocupem. 140 quilômetros vai ser fácil. Não para ir correndo, mas vai ser fácil. Quantos acharam? Diga amém. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero dizer, com todos que estão presentes, que é uma palavra de muito amor mesmo. Eu senti de Deus muito amor nessa palavra e eu quero tentar retransmitir essa palavra com muito carinho com os irmãos, porque todos os hinos louvados aqui nesta noite vai de encontro com essa palavra. Então o Senhor já está falando no seu coração desde o início deste culto. Então fica ligado, fica atento, porque o Senhor já está falando conosco. Eu e a Jéssica, quando temos algumas oportunidades de estarmos ministrando e louvando no mesmo culto, a gente fica tentando saber ali o que um outro está preparando, qual palavra que está preparando, qual texto, sobre o que é. Aí eu começo a dar uma perguntada para ela indiretamente, aí ela solta alguma coisa e também pergunta, mas no final o Senhor está sempre nos direcionando para o mesmo caminho. Então, quantos acharam? Diga amém. Então, segurem na página, curvem vossas cabeças, fechem os olhos e nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, Senhor. Graças te damos, papai, porque estamos aqui nesta noite reunidos, Senhor, entre amigos, Pai. Pessoas tão jovens, Senhor, na sua presença, Pai, para adorar ao teu nome, para engrandecer ao teu nome, para render louvor ao teu nome, para dizer que o Senhor é o único que é digno de toda a honra, toda a glória, Pai. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que entrou aqui nesta noite, Pai. O Senhor sabe como está cada um nesta noite, o Senhor sabe o que o Senhor tem para a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Pai eterno soberano, que nós não viemos apenas adquirir conhecimento, Senhor, mas que a Sua palavra, Senhor, adentre, Senhor, as nossas vidas, o nosso ser, Senhor, e nos transforme, Pai. Pai, que nesta noite nós possamos ter um encontro contigo, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Porque não quero, irmãos, eu vou mudar, porque não quero, jovens e adolescentes, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo,
Deus não se agradou da maioria deles. Por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Quando eu me encontrei com essa palavra algum tempo atrás, e nós até trabalhamos com os jovens, essa palavra ela nos traz algumas mensagens, algumas palavras de esperança, mas ela também nos traz um conselho para nós olharmos para trás. E no mundo que nós vivemos hoje, essa palavra nos traz um conselho para olharmos para a vida dos outros. Tem gente que nem precisa, né, que indique para olhar para a vida dos outros. E essa palavra está dizendo, vamos olhar para o que aconteceu com os povos passados, para que não aconteça conosco novamente. Vamos olhar para que as gerações passadas passaram, para que não aconteça conosco. É isso que Paulo está ensinando aos coríntios, à igreja de Coríntios. Então ele nos convida a olhar para o Velho Testamento, entendermos o que aconteceu ali, para que nós tomamos rumos diferentes. Isso me traz até uma esperança, porque alguns estudiosos vão dizer que talvez o Velho Testamento já não tem mais tanta serventia hoje. Mas nós olhamos aqui para Paulo nos ensinando a olhar para trás, olhar para o Antigo Testamento e de nós aprendermos do Antigo Testamento. Outra coisa aqui que nos traz esperança é porque ele fala para nós nos tomarmos o que aconteceu como exemplos para nós, para que não volte a acontecer. E um outro detalhe aqui de Paulo para a igreja de Coríntios é que a igreja de Coríntios ainda estava numa recém-formação. Então metade dessa igreja era de judeus, que conhecia todas as escrituras, e a outra metade era de gentios. O que são gentios, queridos? Aquela pessoa educada? Não, esse é o gentil. Nós vamos falar do gentio. O que são os gentios? Eram aqueles que vinham de outras religiões, que a Bíblia chama de religiões pagãs, que estava tendo o primeiro contato com o cristianismo, ou um dos primeiros contatos. Por que isso nos traz esperança? Porque se você está aqui nesta noite, e se esse é um dos primeiros contatos que você está tendo com a palavra de Deus, ou se você já está há pouco tempo frequentando, essa palavra também é para você. Também é para você. Assim como Paulo estava ensinando aos judeus que já tinham conhecimento, ele também está ensinando aqueles que eram novos na fé, para voltar a olhar para o passado. E um exemplo aqui que Paulo utiliza para voltar a olhar para o passado, é olhando para o povo no Egito. E é uma história muito conhecida por nós. Desde pequeninos, nós ouvimos a história de Moisés do Egito, quando o povo ficou cativo no Egito. E como que o povo chegou ao Egito? Nós vemos ali no livro de Gênesis que Deus conduz, em um momento de fome, de grande fome, Deus conduz o povo para o Egito, onde iria achar mantimento, onde José já governava o Egito. A história do pequeno José, muito linda essa história. Só que passado um certo tempo, o povo não saiu mais do Egito. Passado 400 anos, o povo ainda permanecia no Egito. Por quê? Porque eles encontraram um certo conforto em permanecer no Egito. Para eles estava muito bom ficar ali no Egito. Para eles estavam confortáveis, porque eles já viviam ali em certa comunhão. Ali eles já tinham aprendido muitas coisas com os egípcios, e ali eles se sustentavam. Porém, queridos, sem perceberem, eles começaram a viver ali no Egito um período de escravidão. Mas vamos olhar, assim como o Paulo estava ensinando, vamos olhar para este momento. Quantas vezes nós começamos a fazer algo que parece ser bom, algo que parece ser confortável, algo que parece ser bom aos nossos olhos, né, jovens e adolescentes, algo que parece que não tem nenhum mal, parece que é aceitável, mas daqui a pouco nós nos tornamos escravos daquilo.
Então o povo de Deus estava no Egito como escravo e já não percebia mais que era escravo. Então o Senhor Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés chega lá e fala: eu vim libertar vocês, enviado por Deus. Talvez muitos olharam para o outro, um para o outro e falaram: libertar do quê? Tá bom aqui. Mas Moisés fala: vocês estão se tornando escravos e não estão percebendo que estão se tornando escravos. Tem mais Egito em vocês do que Israel em vocês. Então, Deus envia Moisés para trazer essa libertação. Uma libertação que talvez eles não sabiam do que, porque já estavam acostumados. Pois bem, conhecemos a história. Em um determinado momento eles sentem sim a opressão de Faraó. E eles falam: Moisés, vamos sair daqui, porque realmente isso aqui mudou e nós não percebemos. Porque nós estamos enfiados aqui há anos, há gerações. Isso aqui mudou e não é o que Deus tem para nós. E Moisés fala: não é mesmo, porque Deus tem algo especial para vocês. Porque Deus tem uma terra prometida. Porque Deus tem um lugar que mana leite e mel. Porque Deus tem um lugar maravilhoso para vocês. E parece que não é assim que acontece com a gente. A gente está envolvido e esquece que Deus prometeu algo maravilhoso para nós. Que Deus prometeu uma terra onde emana leite e mel. Que Deus nos prometeu a vida eterna. É o que Moisés vai fazer. Então conhecemos a história que atravessa o Mar Vermelho. Atravessando ali o Mar Vermelho, queridos, aí começa o povo, que percebeu que estava escravizado. Começam a reclamação. Passado 1 mês e 15 dias, no Egito, em busca da terra prometida, o povo faz chegar até Moisés a reclamação de que eles estão com fome. Imagina todo aquele povo, peregrinando no deserto. Eu vou deixar fácil para os líderes imaginarem essa visão. Imagina os adolescentes reclamando que estão com fome. Meu Deus. Agora imagina todo aquele povo reclamando que está com fome. O povo começou a reclamar que estava com fome. Claro, eles saíram do Egito. A ciência, ela diz que nós precisamos de 4 elementos para sobreviver. E eles estavam andando pelo deserto. E eu gosto de citar a ciência, queridos, porque muitos acham que a ciência confronta a Bíblia. Pelo contrário, ela confirma o que está nas Escrituras. Então, um dos elementos é comida. Outro elemento é água. Outro elemento é o ar, é o oxigênio. E o outro elemento é a luz. Então, eles saíram do Egito. Oxigênio, ar eles tinham. Luz, tinha. Comida, tiveram. Por um certo tempo. Passado ali 1 mês e 15 dias, eles vão até Moisés e falam: Moisés, acabou a comida. E agora, Moisés? Olha só a reclamação. Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Acabou a comida. Ele fala: queridos, por que vocês estão reclamando? Moisés ora ao Senhor e o Senhor responde, fala: eu farei ter comida para eles, pão, todos os dias. Então é de comida que o povo está reclamando? Então vamos lá, todos os dias pela manhã eles vão colher o pão ali do orvalho. Então está resolvido, Moisés. Comida tem. Então temos o terceiro elemento. Capítulo seguinte, queridos. O povo volta a reclamar. E a ironia, eles falam para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede, Moisés. Eu queria morrer de sede lá no Egito, Moisés. Por que você nos trouxe para morrer aqui? Porque não tem túmulo suficiente no Egito? Ah, Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Moisés clama ao Senhor: Senhor, o povo está com sede, Senhor. Deus fala para Moisés: então bata na rocha. E dessa rocha sairá água que vai sustentar todo esse povo. Olha só, queridos. Deus liberta eles de uma escravidão que não percebiam que tinham. Eles precisavam de 4 elementos para sobreviver, 2 tinham naturalmente. E o Senhor prouve. Sustentou eles, mandando pão do céu. Água da rocha. E sem contar que eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, no meio do mar. Água dos 2 lados. E eles atravessaram. Olha só como o Senhor está fazendo na vida deles, como o Senhor está guardando eles. Bom, então a partir daqui eles vão adorar toda a vida. Não. Eles voltam a reclamar. Voltam a murmurar. Moisés, a gente queria ter ficado lá, Moisés. O Senhor manda espias, 12 espias, um de cada tribo, para ir na terra que o Senhor prometeu para eles. Eles voltam segurando o cacho de uva em 2. Já viu segurar cacho de uva em 2? Voltam em 2. Caleb e Josué dá esse testemunho: a terra que nós fomos habitar, que Deus tem prometido para nós, olha só o tamanho desse cacho, é uma terra muito farta. Os outros 10, queridos,
Olharam só para as dificuldades. Olhou para essa terra e falou, nessa terra só tem gigante. Mas Deus nos prometeu, foi Deus que falou que não vai nos dar essa terra, mas só tem gigante. Então o povo novamente volta a reclamar. Moisés, nos trouxe aqui para morrer no deserto, Moisés? Não tinha túmulo suficiente no Egito? E o Senhor então fala, deixa. Essa geração, Moisés, não vai herdar a terra prometida. Essa geração não vai. Talvez os seus filhos, aqueles que não estavam no recenseamento, esses vão. Mas por causa dessa geração, eles vão ter que peregrinar pelo deserto por 40 anos. Mas essa geração que está murmurando, essa não. Então é essa geração que Paulo, lá na carta de Coríntios, pede para a gente olhar. Olha lá para essa geração. Olha lá o que eles fizeram. Olha o que Deus fazia na vida deles, e eles continuavam reclamando. Deus libertou eles de uma escravidão que eles não sabiam que tinham, porque já estava acostumado. E quantas escravidões o Senhor já não nos libertou? Quantas coisas que nós fazemos ou fizemos que não agradava a Deus, mas nós já estávamos acostumados com aquilo, mas vem o Senhor e nos liberta dessa escravidão. Bom, água da rocha, queridos. E Paulo está dizendo que essa rocha é Cristo. Essa rocha que verteu água é o nosso Salvador hoje. É a mesma rocha que nos sustenta se nós estivermos firmados nela. Olha só, então passado esse tempo, eu tive que fazer essa anotação, porque aqui depois da Covid, queridos, a gente já não lembra muito. Mas passado esse tempo, o povo que bebeu água saindo da rocha, a próxima geração começa a entender um pouquinho que Deus estava sustentando eles no deserto, que Deus libertou eles da escravidão. Quando nós vamos para os salmos, quantos salmos eles começam a compreender o poder da rocha na vida deles? Quem era a rocha na vida deles? Quem sustentavam eles? Quantos salmos? Eu fiz até algumas anotações, conforme eu for recitando esse salmo, vê qual que é o que se enquadra com a sua vida, vê qual que é o que se encaixa na sua vida. Salmo 78 diz, lembre-se de que Deus era a sua rocha. Salmo 40, pôs os meus pés sobre a rocha. Salmo 28, a ti eu clamo, Senhor, a minha rocha. Salmo 71, seja a minha rocha de refúgio. Salmo 144, bendito seja o Senhor, a minha rocha. Salmo 95, a rocha da nossa salvação. As próximas gerações começaram a compreender que Cristo Jesus era a rocha que nos sustentava. Nós vamos ver no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, ali no capítulo 7, depois de Jesus fazer um dos atos, que é o texto, um dos mais conhecidos pelo mundo, que é o Sermão da Montanha. Jesus também cita a rocha. Jesus ele vai contar a história de dois homens. Primeiro ele cita o Sermão da Montanha, algumas palavras que parecem ser duras. Ele diz que, quando nós olhamos para o mandamento, Moisés deixou um mandamento e fala, não matarás. Jesus vai dizer que aquele que falar algo do seu irmão, que não é uma verdade, esse já está matando o seu irmão. Moisés deixou nos mandamentos, não adulterarás. Jesus vai dizer que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, já está adulterando com ela. O Senhor Jesus, ali no Sermão da Montanha, também começa a dizer muitas bem-aventuranças. E quando está terminando o Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus conclui assim, aquele que ouve as minhas palavras, quais? Essas que eu acabei de dizer. E as cumpre, e aí dá ouvido a elas, eu vou dizer a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem imprudente, que fez a sua casa firmado na rocha, que veio a chuva forte, veio a tempestade, e não a derrubou, não a derrubou. Quem ouve as minhas palavras e as cumpre, é igual a esse homem. Mas quem ouve e não as cumpre, eu vou dizer também a quem é semelhante. É semelhante a um homem que fez a sua casa na areia. Veio a chuva forte, veio a tempestade, e essa casa não pôde ficar em pé. Essa casa caiu. Queridos, o que eu aprendi dessas palavras do Senhor? Qual que é a diferença do homem que fez a casa na rocha e que fez a casa na areia? Quando nós olhamos de fora, nenhuma.
Porque ali o Senhor Jesus está falando de alicerce. E o alicerce fica para baixo da terra. Então não dá para saber se é rocha, não dá para saber se é areia. Porque o alicerce, ele está dentro de nós. Agora eu te pergunto, em quem você tem firmado? Quem você tem firmado o alicerce da sua vida? Você tem firmado o alicerce da sua vida em Jesus, que é a rocha da nossa vida? Ou você não tem firmado seu alicerce em Jesus? Quando nós olhamos para duas pessoas, nós não conseguimos identificar, só de olhar, aonde está firmado o alicerce dela. Porque nós olhamos apenas a parte externa. Mas Cristo, queridos, é aquele que sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Cristo olhando para o nosso coração, Ele sabe se os nossos alicerces, Ele está na rocha, firmado na rocha, inabalável, ou se está na areia. Eu vou te fazer algumas perguntas que você vai conseguir identificar. Se o seu coração, se o seu alicerce, ele está na rocha, que é Cristo, ou se ele está na areia. Quando está chegando o encontro de jovens, adolescentes, e você já não quer ir mais. Não quero. Me desculpe dizer, mas o seu alicerce não está na rocha. Se quando termina o encontro de jovens, adolescentes, você quer ir para um outro lugar que não é estar na presença de Deus. Se você quer fazer coisas que te afastam de Deus, se você quer fazer coisas que Deus não se agrada, seu alicerce não está na rocha. Não está. Se você está indo forçado para o encontro de jovens e adolescentes, seu alicerce não está na rocha. Se quando você termina o encontro e já está preocupado com outras coisas, seu alicerce, eu sinto muito informar, mas não está na rocha. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia, porque se nós estamos reunidos aqui nessa noite, é porque ainda há tempo de colocarmos os nossos alicerces na rocha que é Cristo Jesus. Porque quando nós firmamos os nossos alicerces na rocha, vai vir a dificuldade, vai vir a chuva forte, vai vir as tentações, vão vir os amigos que nos afastam de Deus, vão vir aqueles que falam coisas que nos desanimam, mas o nosso alicerce está na rocha que é Cristo Jesus. Então, queridos, vamos nesta noite firmar os nossos alicerces na rocha que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que nos sustenta, Cristo Jesus é aquele que nos deixa inabalável, Cristo Jesus é aquele que quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, é nele que nós estamos firmados. É em Cristo. Cristo é a rocha da nossa vida. Cristo é a salvação da nossa vida. Somente Cristo, que nós devemos firmar os nossos alicerces, na rocha que é Cristo. Então nós vimos que Cristo traz o alicerce para as nossas vidas. E tem um outro texto, que eu não posso deixar de passar por ele, quando falava dos elementos que precisamos para a vida. Que sempre que eu passo por esse texto, eu lembro de adolescentes. Que é o texto da mulher samaritana. Apesar de, com certeza, ela não tinha idade ali de ser jovem ou adolescente, mas algumas coisas na vida dela me faz lembrar algumas conversas que eu já tive com jovens e adolescentes. Alguns testemunhos de jovens e adolescentes. A palavra do Senhor está em João, capítulo 4, a partir do capítulo 4, diz que Jesus precisava passar por Samaria. Ele fala para os seus discípulos ir até a cidade buscar comida, e ele fica próximo de um poço. E vai dizer que era em torno de meio-dia, vem uma mulher para tirar a água desse poço. Eu queria dizer para vocês que tem algo muito estranho, essa mulher, por volta de meio-dia, indo ao poço tirar água e sozinha. Sozinha. Por quê? Porque era um calor extremo nesse horário ali naquela região. Então as mulheres iam até o poço tirar água, mas para a parte da tarde, que é quando já tinha passado esse calor. E elas iam em grupos, elas não iam sozinhas, porque uma auxiliava a outra. Mas essa mulher foi sozinha. Lembra que a Jéssica louvou um hino, dizendo, e antes ela ministrou perguntando se você se sente sozinho? Essa mulher se sentia sozinha. Pois bem, queridos, mas tem um motivo, e eu vou chegar lá, que ela estava sozinha. Talvez não fosse uma mulher muito querida pelo povo daquela região. Talvez ela não fosse uma mulher muito bem vista.
mas ela estava sozinha. E quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes seus amigos te abandonaram? Quantas vezes você acreditou que podia confiar nos seus amigos, que eles estariam em seu lado em todos os momentos, mas na primeira dificuldade, na primeira chuva, seus amigos te abandonaram? Mas aquela mulher, ela estava sozinha por um outro motivo. Lá na frente dessa conversa, Jesus vai falar para ela: vai e conte ao seu marido deste encontro. Ela vai falar: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: pois bem, você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Então não era uma mulher muito bem vista. Só que era uma mulher que estava sozinha e ela teve algo especial naquele dia. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus pede para ela: dá-me água. E ela mostrou, sabe o quê? Conhecer de religião. Então era uma mulher que conhecia de religião. Ela fala: você é um judeu conversando comigo? Uma samaritana? Jesus continua aquele diálogo e fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você me daria água, eu te daria água que você nunca mais sentiria sede. Essa mulher falou: sim, então eu quero dessa água, eu quero beber desta fonte para que eu não volte aqui buscar água novamente. E Jesus continua essa conversa. Fala: se eu te dar da água que eu tenho, que é a água da vida, uma fonte de água viva fluirá de dentro de você. Essa é a água que Jesus tem para oferecer. Essa é a rocha, essa é a bebida espiritual que o povo bebia. É a rocha, é a água vinda de Jesus. Olha só, aquela mulher que não era muito bem vista, que ela estava sozinha naquele calor, que ia ter que puxar água sozinha. Ela tem um encontro especial na vida dela, e é um encontro com Jesus. Então, se no momento que a Jéssica ministrou o louvor, e você se identificou falando: eu sou essa pessoa sozinha. Infelizmente, eu tenho sido essa pessoa sozinha. Infelizmente, os meus amigos já não querem mais estar comigo. Talvez sim, eu tenha errado. Talvez eu tenha errado. Mas eu ando tão sozinha. Então eu te digo essa palavra de esperança. Que você tenha um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Que você possa beber da fonte de Jesus. A água que flui dentro do nosso ser. Que nunca mais teremos sede. Nunca mais teremos uma sede espiritual. Nunca mais teremos uma sede de carinho, uma sede de atenção, uma sede de amor. Que nunca mais precisaremos buscar em outras fontes. Que nós precisamos buscar, que nós não venhamos precisar buscar em outras fontes. Que nós possamos beber dessa água que nos sacia, que sacia o nosso ser. E essa água é Cristo Jesus. Essa água é Cristo, queridos. No capítulo seguinte, eles continuam questionando a Jesus. Jesus, depois de dizer essas palavras que muitos julgaram duras, ele volta para os seus discípulos e fala: e vocês? Por que não vai também? Pedro, de uma maneira que foi usada por Deus, ele fala: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida. Só o Senhor, para onde nós iremos? Ele fala: muito bem, Pedro. Mas no capítulo seguinte, queridos, continuam questionando a Cristo. Os religiosos questionam a Cristo. Começam então a tentar dar uma identidade para Cristo. Fala: esse aí não é o filho de José? Esse aí eu acho que ele é profeta. Não, esse aí eu acho que é alguém que conhece bastante. Estão tentando dar uma identidade para Cristo. E quantos de nós, nas escolas, no trabalho, na faculdade, quantos de nós estão tentando nos dar uma identidade? Quantos? Que nós venhamos neste momento aprender com Cristo. O que Cristo faz ali naquele momento? Ele fala: em quem eu estou? Essa é a minha identidade. E eu estou com o Pai. Então a minha identidade é do Pai. O que eu quero dizer para vocês? Que em quem vocês estão, essa é a identidade de vocês. Em quem vocês estão, isso define vocês. Talvez tentam nos definir de tantas as maneiras. Hoje nem tanto, mas quantos de nós, né, Juninho, tivemos o apelido de pastorzinho no tempo de escola? Tentavam nos definir pela igreja que frequentávamos. Tentávamos nos definir por frequentar uma igreja. Mas o que nos define é o que está em nós, é em quem nós estamos firmados. E se nós estamos firmados na rocha, o que nos define é Cristo. Se nós pegarmos o nosso RG, nosso documento pessoal, nós vamos ver ali que ali tem o nome dos nossos pais. Filiação. O nome dos nossos pais também não nos define.
porque eu não conheço a história de todos que estão aqui. Eu não conheço a história dos pais de vocês. Talvez não foi uma história tão boa assim como eu tive. Mas eu quero dizer que os nomes dos pais também não definem vocês. Se por acaso nós olhamos para os nossos pais e entende que não era um bom exemplo para nós, se nós nos firmarmos na rocha, nós podemos mudar a nossa história hoje. E a história da nossa família. E a história de geração em geração em geração. Quando nós olhamos para o nosso documento, tem ali a cidade que nós nascemos. A cidade que nós nascemos também não nos define. Eu nasci em Osasco, irmãos. Pessoal de Osasco, um abraço. Mas eu quero dizer que hoje eu estou a 140 quilômetros de onde eu nasci. Então, aonde nós nascemos não nos define. Mas em quem nós estamos firmados, isso sim nos define. Quando tentaram dar uma identidade até para Jesus, Jesus falou: eu estou no Pai. E digo mais, eles estavam reunidos em uma festa, chamada Festa das Cabanas. Uma festa que remete à passagem deles no deserto. O Senhor Jesus diz: e digo mais, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele continua: nosso passado comeu do pão no deserto. O Senhor provia pão pela manhã, também conhecido como maná. E eles morreram no deserto. Comeram pão no deserto e morreram no deserto. Mas para vocês, para aquele povo que estava reunido, para nós que estamos reunidos aqui, 2000 anos depois, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. E ainda que esteja morto, viverá. Então nós falamos aqui de 4 elementos para a vida no início: pão, água, ar, oxigênio e luz. 4 elementos que nós precisamos para viver. Jesus vai dizer assim: eu sou a fonte de água viva. Eu sou o fôlego de vida. Eu sou o pão da vida. E eu sou a luz do mundo. Então tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos para viver está em Cristo. Cristo é tudo que nós precisamos. Talvez te ofereçam algo no seu trabalho. Talvez te ofereçam algo na escola, dizendo: isso aqui vai te fazer bem. Você precisa disso aqui para viver. Não, você precisa de mais dinheiro para viver. Não, você precisa disso para viver. Para ter alegria, você precisa experimentar isso. Para ter alegria, você precisa experimentar aquilo. Mas eu digo que Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos para viver está em Cristo Jesus. Jesus é tudo o que nós necessitamos, queridos. Jesus é tudo o que nós precisamos para atravessar o deserto. Todo aquele povo, eles tiveram esses elementos físicos e acabaram morrendo pelo deserto. Mas Jesus é tudo o que nós precisamos, para que nós não venhamos perecer nessa vida, para que nós não venhamos padecer nessa vida. Jesus é tudo o que nós precisamos, para que nós possamos alcançar a vida eterna, para que nós possamos alcançar um lugar que emana leite e mel, um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá tristeza, um lugar onde haverá vida e vida com abundância. É Jesus que nós precisamos. Se coloca de pé no seu lugar neste momento, e eu quero fazer uma oração com você. Mas enquanto, eu gostaria de chamar a Jéssica para me ajudar em um louvor, mas enquanto nós louvamos, enquanto nós começamos essa oração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para que você lembre-se das alegrias passageiras que você teve, para que você compreenda que Jesus é tudo o que nós precisamos. Talvez você deseja algo diferente na sua vida, talvez você sinta esta sede, esta fome que não te sacia. Você acaba procurando este alimento em outros lugares. Mas Jesus é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Então, neste momento, feche seus olhos. Nós vamos fazer este louvor. E juntos nós vamos adorar. Juntos nós vamos louvar. Juntos nós vamos orar. Juntos nós vamos clamar ao Senhor e dizer: Senhor,
O Senhor é tudo o que nós precisamos, Senhor. Muitas vezes nós achamos que pudéssemos nos preencher com outras coisas. Muitas vezes nós achamos que nossa alegria viria de outro lugar. Mas a nossa alegria, queridos, ela vem de Cristo, ela vem de Jesus. Então eu te convido nesta noite também a fazer uma reflexão para que nós possamos firmar os nossos alicerces na rocha que é Cristo Jesus. Porque quando nós firmamos os nossos alicerces na rocha, vai vir tempestade, vai vir momento de dificuldade, vai vir o que os nossos amigos que querem nos afastar de Deus nos oferecem. Mas isso vai nos manter de pé, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus.